Bom, estamos aqui com nossos pilares ainda circulares e eu vou inserir os meus pilares retangulares, tá? Vou aproveitar aquela rotina que a gente utilizou para já inserir esses pilares que estão aqui, importando pilares, e é essa rotina aqui, tá? Eu vou reagrupar aqui para ficar mais organizadinho. Ctrl G é o atalho para agrupar, tá, pessoal? E clean up. Ok. Vamos lá, o que a gente precisa entender para a inserção desses pilares retangulares? Diferente dos circulares, eles precisam ter uma rotação com relação ao seu eixo, tá? Para ficar em harmonia com a curva. E como é que a gente vai fazer essa rotação? Eu vou explicar por meio desses nós aqui e no final a gente vai ter a lógica entendida, tá? Primeiro eu vou tirar esse nó daqui para a gente não ter nenhum problema na hora de... nenhum problema como posso dizer, de carregamento, né? Ele não ficar aqui fazendo os cálculos sem a gente precisar. Já vou trocar essa família aqui para pilar retangular. Ok. Deixa eu inserir, para vocês verem a ideia da coisa. Rodei aqui. A gente tem agora os pilares retangulares. Se a gente for olhar em planta, eles não estão em harmonia com o desenho, né? Isso aqui deveria estar rotacionado, mais ou menos assim. Então, é esse cálculo que a gente vai fazer agora. Para fazê-lo, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar calcular o vetor entre os pontos de inserção anterior e posterior. Como é que a gente faz isso? A gente tem um nó chamado vector by 2 points, certo? É ele que vai receber esses pontos. E esses pontos são esses aqui de coordenada, tá? Só que é o seguinte, ele vai fazer o vetor entre dois pontos. Então eu preciso do ponto inicial e o ponto final. Quem é o ponto final? O ponto posterior, na verdade. É o rest of items. O que faz esse nó? Ele vai pegar a lista, vai tirar o primeiro elemento e, por exemplo, a gente tem a lista com 85 pontos. Essa lista aqui tem 84, porque ela removeu o ponto 0, certo? O ponto da casa 0. Então, ó, o ponto da casa 0, que antes era o point 3.562, não existe mais aqui. Existe só o 0 menos 088. Menos 088. Começa pelos menos 088. Beleza, então ele entra aqui em ponto posterior, tá? Aqui ele vai calcular esse vetor entre esses dois pontos. E aí eu vou criar uma lista com esses vetores, tá? Só que é o seguinte, eu poderia utilizar diretamente esse? Poderia. Só que o que acontece? No nosso último pilar, ele não vai ter um ponto posterior para calcular sua rotação. Por isso que eu vou criar uma lista, porque eu vou pegar o nosso last item dessa lista de vetor e vou criar uma list create, colocando esse último vetor no na nossa última casa, tá? Que vai ser atribuído ao nosso último pilar. Então ele vai ter uma rotação igual ao penúltimo pilar, tá? Estou só reproduzindo essa última rotação, esse último vetor. E vou dar um flatten para ficar uma listinha legal. Vou dar o run aqui para vocês verem. E aqui temos. Tá vendo como se eu tivesse deixado aqui, eu teria só 84 vetores, mas eu preciso de 85 porque eu tenho 85 pontos e 85 pilares. Ok, feito isso, pessoal, eu venho na função vector cross. Será que tem um ponto? Eu acho que não tem um ponto cross. Temos um ponto sim. Vector cross, que faz o... esqueci o nome do termo técnico de álgebra linear. Bom, enfim, eu vou acabar lembrando ao longo da aula. O que esse nó faz aqui? Ele vai meio que botar no plano XY, dependendo desse... Bom, pessoal, vector cross é produto vetorial, tá? É ele que vai fazer a planificação desse nosso vetor. Só que eu preciso ter uma referência do vetor normal, né, ao plano. E o nosso vetor normal ao plano é o Z, o plano Z, Z-axis. Beleza. Agora eu tenho o nosso vetor em plano, tá? Depois disso, eu preciso calcular a angulação desse vetor. Qual a angulação que ele tem com relação a algum eixo, né?
Então vou aplicar o nó vector angle about axis. Nosso vetor é esse. O nosso outro vetor eu vou usar axis. Opa, x. Esse aqui. E a rotação é em torno do eixo Z. Então temos aqui nossos ângulos de rotação. E agora falta colocá-los nas famílias, tá? Então a gente já tem as famílias alocadas nos pontos corretos, eu só preciso fazer a rotação. O nó para a rotação é o set rotation, cuja entrada vai ser os elementos e as angulações. E eu vou dar o run. E agora sim, nossos pilares estão com as angulações adequadas. Para vocês verem isso de uma maneira mais perceptível, eu vou botar aqui em Automatic. Opa! Cadê meu Dynamo? Aqui. Eu vou aumentar aqui um negócio também. P, não tem um P diâmetro, né? Vou aumentar opa! Bom. Vou aumentar a largura do nosso pilar, tá? Lado A, pelo Dynamo, tá? Eu podia realmente criar logo no Revit. Mas vamos botar isso aqui em prática. E aqui vem pra cá. Pronto, agora eles estão maiores um pouquinho. Para vocês verem isso de maneira mais perceptível, eu vou tornar essa curva um pouco mais aguda, tá? Para eu ter deixado no automático. Coloca aqui no automático. E aqui a gente vê que ele vai angulando de acordo com a curva, com os pontos da curva, né? E é isso, pessoal. Até a próxima.